Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Boa tarde, Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marta. Bem-vindo. Vamos então abordar alguns temas que estão na ordem do dia. Começo por uma referência ao programa A Europa Vai à Tua Escola, que teve hoje a sua primeira sessão na Escola Secundária Francisco Franco. Para já, o que é isto? A Europa Vai à Tua Escola? Portanto, o Europa Vai à Tua Escola é uma iniciativa, um programa que nós iniciamos, no fundo, já desde 2013, e que vem, de alguma forma, responder às solicitações que recebíamos por parte dos estabelecimentos de ensino para a realização de sessões de esclarecimento, de informação, de palestras relacionadas com as temáticas europeias. E, portanto, nós o que acabamos por fazer é lançar, de facto, este convite às escolas. Agendamos, no fundo, um conjunto de sessões informativas que variam entre 60 a 90 minutos, conforme também a disponibilidade da escola ou do professor que solicita essa mesma ação, e, portanto, vamos com todo o gosto às escolas para partilhar um pouco ou refletir sobre, sobretudo, a atualidade europeia, os temas também da cidadania, que estão naturalmente sempre em voga, sendo certo que, havendo um programa mais ou menos definido para estas apresentações, naturalmente também temos que, às vezes, adaptar à situação do contexto. Recordo-me que, ano passado, nas nossas atividades, havia muita curiosidade sobre a questão das migrações e dos refugiados. Este ano, com certeza, que também as efemérides que celebramos, o Tratado de Roma, os 30 anos do programa Erasmus, hão de ser, com certeza, temas prioritários nestas sessões de informação. Há um calendário já estabelecido, provavelmente esta é a primeira de muitas outras escolas. Esta é a primeira, portanto, o convite foi enviado. Nós, obviamente, funcionamos aqui por ano civil e não por ano letivo, como as escolas funcionam, não é? Portanto, só agora nós, de facto, enviamos esse convite às escolas e, a partir daí, os agendamentos vão sendo feitos em parceria connosco e vamos tentando responder, na medida das possibilidades, a todas as solicitações que nos chegam. A equipa é relativamente pequena também, temos, de facto, dificuldade depois em responder a todos os pedidos, mas, na medida do possível e, se calhar, dando prioridade às escolas onde também não estivemos presentes, vamos tentando passar um pouco por todas e partilhar, então, os nossos conhecimentos com os estudantes e com os professores. Falemos, então, agora da Bolsa do Empreendedorismo 2017, uma organização da representação da Comissão Europeia em Portugal e que está já marcada, parece-me. Portanto, a Bolsa do Empreendedorismo é também uma iniciativa que teve, curiosamente, também como o projeto Europa Vai à Sua Escola, ou à Tua Escola. Esta Bolsa do Empreendedorismo iniciou-se, de facto, em 2013. Portanto, este ano é a 5ª edição, é da responsabilidade da representação da Comissão Europeia e, sobretudo, tem como objetivo difundir informação sobre as iniciativas da União Europeia em matérias de promoção do investimento, do crescimento e também do emprego. Esta atividade irá decorrer no dia 9 de maio na Fundação Champalimau, portanto, num evento de entrada livre, onde qualquer pessoa, obviamente, pode aceder. No Dia da Europa. No Dia da Europa, precisamente, acho que é uma data muito bem escolhida e, portanto, nesse dia haverá lugar a diversas comunicações, a diversas sessões de informação, haverão também 9 workshops temáticos bastante interessantes e toda uma área de exposição que conta com a participação de 30 instituições parceiras deste evento e onde as pessoas que lá estão, nomeadamente os empreendedores, não é, possam apresentar ideias, discutir propostas e saber também o que há em termos de oferta por parte da União Europeia. É um aproximar, digamos. É um aproximar, exatamente. À margem desta iniciativa, decorre um concurso de ideias. Exatamente, este concurso de ideias, portanto, na verdade, a Bolsa do Empreendedorismo envolve 3 ações. A Bolsa propriamente dita, que terá lugar então no dia 9, como nós falamos, mas a primeira ação já teve início agora, começou já nos finais de janeiro e termina, digamos assim, a 26 de fevereiro com a inscrição limite para este concurso de ideias chamado Elevator Pitch, Ideias que Marcam. Bom, mas já explicamos o que é este nome, um bocadinho confuso. A ideia muito simples portanto, para já, ele está orientado para pessoas, para maiores de 18 anos, residentes num dos Estados-membros. Portanto, indivíduos, não empresas. Indivíduos, sendo que o projeto, a ideia, deverá, em termos de elegibilidade do projeto, portanto,
essa ideia de negócio terá que ser acompanhada por uma equipa composta entre 2 a 5 elementos, portanto acaba por ser aqui de facto uma equipa, e a verdade é que em termos de objetivo a ideia é proporcionar a empreendedores potenciais ou já estabelecidos a oportunidade de apresentarem no fundo uma ideia de negócio, ou seja, ou dito de outra forma, a ideia é dirigir este concurso para empreendedores com uma ideia de negócio que já se encontre validada e que tenha ou não iniciado a sua atividade comercial. Portanto, poderá já estar em execução, poderá ainda estar apenas como ideia embrionária, mas poderá realmente fazer esta candidatura. Uma outra nota em relação à questão da elegibilidade do projeto é que os temas relacionados, portanto, com esta iniciativa terão que forçosamente estar relacionados com as temáticas do Programa Europeu Horizonte 2020. Portanto, elas estão todas definidas, não podem fugir a esta situação. Todo o processo de candidatura é feito online através do site bolsadoempreendedorismo.pt, portanto, tudo junto. O prazo de candidatura, como disse, termina a 26 de fevereiro e, em termos práticos, em termos de fases do concurso, a ideia é que até 26 o processo é feito online, portanto, eles irão, a organização irá receber essas candidaturas, irá analisar, irá ver se correspondem, no fundo, aos critérios que estão definidos no regulamento. Vão ser definidas 24 ideias, as 24 melhores ideias serão, digamos que, acarinhadas para uma fase inicial deste concurso. Haverá depois uma fase intermédia com uma execução prática em que estas equipas, digamos assim, vão trabalhar a sua ideia e a partir dali irá haver uma seriação para apenas 16 equipas, as 16 melhores, e então essas 16, nessa fase intermédia, que também chamam de fase da capacitação, será dada formação específica em 5 áreas-chave, para, no fundo, preparar a tal apresentação final que irá decorrer no dia 8, portanto, na véspera da Bolsa do Empreendedorismo, uma vez que o vencedor será anunciado especificamente na Bolsa do Empreendedorismo e, portanto, o que é, no fundo, a fase final é o tal nome do concurso Elevator Pitch, que é, no fundo, uma técnica que consiste em apenas 2 minutos apresentar uma ideia de negócio perante o júri. Portanto, na verdade, haverão 2 momentos de apresentação, uma primeira em que não conta para a seleção, mas em que o júri irá avaliar aquela apresentação e irá corrigir alguma coisa que esteja menos bem, digamos assim, e então a segunda que será para escolher, de facto, as 2 melhores ideias, os 2 melhores projetos, um na categoria empreendedores consolidados e outro na categoria empreendedores nascentes. Cada um destes projetos vencedores terá, além de todo o apoio e da formação que recebe no processo, tem um apoio direto monetário de 5.000 euros, o que é, naturalmente, um excelente contributo para o arranque do projeto. Fica essa nota, então, em relação a este concurso de ideias, Elevator Pitch, ideias que marcam. A Comissão adotou esta semana a avaliação da aplicação da legislação ambiental. O que é isto na prática? Bom, em termos de contextualizar a ideia, para já relembrar que quando as normas aprovadas não são corretamente aplicadas pelos Estados-membros, a Comissão Europeia pode intentar uma ação judicial. E, portanto, para evitar esta situação, o que a Comissão fez, e especificamente aqui para esta questão do ambiente, é colaborar com os Estados-membros através deste processo de avaliação da aplicação da legislação ambiental. Isto é um aspecto bastante importante, pois estima-se que a aplicação em pleno da legislação da União Europeia em matéria de ambiente poderia poupar à economia europeia, estima-se à volta de 50 mil milhões de euros por ano em custos na área da saúde e custos diretos para o ambiente. Portanto, isto é claramente um valor bastante importante. E em termos práticos, em que é que se traduz esta medida desta semana da Comissão? Traduz-se, no fundo, na oferta de um pacote constituído por 28 relatórios, ou seja, um por cada Estado-membro, que no fundo faz uma espécie de análise SWOT, isto é, enumerar os pontos fortes, as oportunidades, os pontos positivos e os negativos, no fundo, de cada Estado-membro em matéria de aplicação da legislação ambiental. Estes relatórios são também acompanhados de uma comunicação que faz um bocadinho a síntese e que encontra os problemas comuns entre os Estados-membros da União Europeia e também, para terminar, é acompanhado com, digamos, com uma carta de recomendação em relação às áreas que precisam de ser, obviamente, revistas. Sim, e que no caso, especificamente do nosso país, embora existam
problemas que foram encontrados e que são comuns basicamente a todos comuns os países, a todos, não é? Nomeadamente em matérias de qualidade, a qualidade ambiental do ar. Portanto, isso é um problema de facto que é basicamente, digamos, comum. Mas especificamente para o caso português, há aqui 3 pontos que são fundamentais. Um tem a ver com a questão da gestão dos resíduos. Portanto, em Portugal, 49% dos resíduos urbanos ainda são depositados em aterros e, portanto, isto é uma média muito superior à da União Europeia, que é de 28%. Há aqui um diferencial muito grande. E, por outro lado, em termos de reciclagem, nós também estamos muito aquém dos valores ideais. Nós estamos na casa dos 30% e o que se pretende, em termos de objetivo da União Europeia, é que se possam alcançar os 50% até 2020. Portanto, já não falta, exatamente, já não falta muito tempo. Significa que temos que acelerar nesta matéria para, de facto, acompanhar as tendências europeias e cumprir no fundo, estes compromissos que temos. Por outro lado, em termos do segundo tópico, que tem a ver com a qualidade e gestão das águas, aqui até há um reconhecimento que, por exemplo, no que toca à Diretiva da Água Potável e à Diretiva das Águas Balneares, houve um progresso bastante grande no nosso país e, portanto, estamos, de facto, no bom caminho. Há uma chamada de atenção curiosa da Comissão em relação a esta matéria, que é relembrar que Portugal é frequentemente afetado pelas cheias e que, no entanto, embora elas sejam menos dispendiosas, digamos assim, do que o processo de recuperação, a consequência dessas cheias, as medidas de prevenção de cheias são por vezes ignoradas. Portanto, isto é uma chamada de atenção, chamamos assim, da Comissão em relação a esta matéria. Por último, um tópico que de resto também nós já falamos aqui neste programa, que tem a ver com a qualidade do ar e que realmente chama a atenção para que a maioria das emissões de poluentes atmosféricos de facto registrou um decréscimo no nosso país, mas portanto nós ainda estamos muito longe dos ideais. E isto é um problema que afeta não apenas o nosso país, mas, como tinha dito, a generalidade dos países europeus, das grandes cidades, não? Das grandes cidades. Naturalmente, não há volta a dar. A grande causa, a explicação para isto reside precisamente na questão dos transportes, no automóvel, enfim, é um problema que não é, digamos, de fácil resolução, porque implica operar em simultâneo, digamos assim, em várias vertentes na área social, na área da prevenção, da formação, na área obviamente específica, comercial e ligado naturalmente à questão dos automóveis, mas não é só atacando a viatura particular, digamos assim, e atacando, entre aspas, como é óbvio, que nós achamos a solução para o problema. Portanto, isto tem que ser oferecendo alternativas. Oferecendo naturalmente também alternativas e alertando para, naturalmente, os problemas que é, em termos de efeitos de saúde pública, o facto de nós não termos uma qualidade do ar como é exigido no fundo pela lei. Finalmente, uma referência ao chamado mercado único digital. Houve um acordo sobre novas regras da portabilidade. Da portabilidade. Exatamente. Não, e no fundo são novas regras que adequam-se no fundo às novas formas que nós todos acabamos por encontrar para ter acesso aos conteúdos culturais, aos conteúdos em matérias de entretenimento, não é? E repare, por exemplo, em 2016, 64% dos cidadãos europeus já utilizavam a internet para jogar, descarregar jogos, ver filmes, imagens, música. Portanto, o telemóvel claramente é um daqueles equipamentos que tornou-se absolutamente obrigatório no nosso dia-a-dia. Não só para realizar chamadas não apenas telefónicas. para as chamadas, eu creio que é exatamente o inverso, a utilização do telemóvel para as chamadas, se calhar, de todas as funções que o equipamento tem, por menos é usado, talvez. Exatamente, a utilidade que nós menos utilizamos. Mas aqui a verdade é que havia um problema que era o consumidor, no fundo, contratava com uma determinada empresa o acesso a um conjunto de conteúdos digitais através da internet, só que muitas das vezes, numa situação de viagem, ao sair da fronteira, ao sair do nosso país, o acesso a esses conteúdos que estavam contratualizados deixava de ser possível, ou então estavam sujeitos a uma taxa adicional. E a partir deste momento, não é? Ou quando este novo regulamento tornar-se efetivo, vamos ter aqui uma situação que é, independentemente do país a que eu vou dentro da União Europeia, e esses conteúdos digitais que eu tenho contratualizado com uma empresa X, não é? Vão-me sempre acompanhar e eu posso ser válidos. E isto é particularmente importante se nós pensarmos que a partir do dia 15 de junho, não é? Nós deixamos de ter as tais tarifas de roaming, o que significa que muito possivelmente
o acesso a este tipo de produto irá naturalmente aumentar. Nós vamos, em situação de viagem, não é, pelo estrangeiro, vamos com certeza ainda utilizar ainda mais os nossos equipamentos e, portanto, isto é claramente uma boa notícia no que toca a esta situação. Chegou-se a esse acordo, quais são as próximas etapas? Portanto, o texto terá que agora ser formalmente confirmado pelo Conselho da União Europeia e pelo Parlamento Europeu, portanto, para ser validado, e uma vez adotadas, estas normas irão-se aplicar a todos os Estados-membros até o início de 2018, dado que este regulamento irá conceder, no fundo, aos prestadores deste tipo de serviço um período de 8, 9 meses, que são 9 meses para a adaptação a esta nova situação. E aí não há volta a dar, portanto, as empresas nestas áreas que oferecem este tipo de produto terão obrigatoriamente, e em todos os Estados-membros, em 28 ou 27, como queiram, não é? Terão que sujeitar a esta nova situação, que é benéfica sempre para o consumidor. Marco Teles, muito obrigada. Até à próxima conversa. Até uma próxima, então. Obrigado.